consigo escrever no chat ao mesmo tempo que eu falo aqui. Olha, que chique. Olha só. Então tá gravando, né? Boa. Sim. Excelente, excelente. Gente, boa tarde. Ia falar aqui que eu não consigo escrever no chat ao mesmo tempo que eu falo aqui, porque eu tô pelo celular, aí eu tenho que escrever letra a letra usando o dedo, assim, é horrível. Então, respondendo aqui a Paula, ela falou do texto, né? Paula, se eu conseguir escrever esse texto um dia, eu mando para você. Mas, assim, por enquanto tá no plano das ideias. Eu conversando com essa minha amiga, né, lá da UFRJ, a gente conversando sobre essa questão dos privilégios e o quanto as pessoas, elas na verdade sabem os privilégios que elas ocupam, mas elas preferem não manifestar um reconhecimento desse privilégio e preferem não sair dessa bolha. Eu falei, cara, vamos propor um conceito, que é a metáfora da bolha de cristal, né? Pensando num cristal valioso, a bolha que é transparente, ninguém quer sair dela. Né? Ela, pô, genial, isso aqui vamos escrever. Só que é aquilo, né? Vamos escrever, é tanta coisa. A gente tem que arrumar tempo para escrever, mas sem dúvida, se a gente conseguir escrever e produzir alguma coisa nesse sentido, vocês vão ser um dos primeiros a saber. Então, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou vendo uma galera que eu já tive contato. Tem ex-aluno aí, tem aluno do ano passado, que foi da minha 822 ano passado. Então, estou mega feliz de estar revendo vocês. E tem alunos novos que eu não conheço, então é muito prazer. Meu nome é William, sou professor de ciências da Claire Boechat desde o ano passado. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre a minha trajetória na semana que vem. Então, quem estiver presente no dia 27, eu vou contar um pouco melhor essa trajetória, de onde que eu venho, quais foram as indas e vindas aí que aconteceram já na minha trajetória pessoal, profissional e educacional, e associando isso com a fala de hoje. Mas, assim, no geral, sou professor de ciências, sou pesquisador na área de educação, faço doutorado na UFRJ. Para quem não conhece, a UFRJ é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E assim, eu projeto muitos de vocês, na verdade, projeto todos de vocês ocupando esse espaço, né? Não só da UFRJ, mas de outras universidades também. Assim, confio muito na capacidade de todos vocês de chegar nesse lugar, se quiserem também, tá? Assim, o importante é ocupar lugares em que se sinta feliz, se sinta realizado. Mas se quiserem, acredito fortemente nessa capacidade de vocês alcançarem esse espaço, que não é fácil, não vai ser, sobretudo para nós pretos, de minoria, de favela e etc. Não é simples, mas é possível. Né? Então, longe do discurso do é só querer que você chega, não a gente precisa de oportunidade, mas pensando na lógica da potência para chegar nesse lugar a gente tem. Então é isso. Hoje eu estou aos 25 anos no doutorado na UFRJ, pesquisando educação, pesquisando desigualdades de oportunidades educacionais, e também sou pesquisador da Uniperiferias, que é a Universidade Internacional das Periferias. Estou no meu segundo ano como pesquisador dessa instituição, que é uma instituição que visa fazer pesquisa no campo das periferias. Então a gente faz investigações das mais diversas, pegando raça, gênero, classe, sexualidade, local de moradia, e tentando disputar algumas narrativas, né? Mostrando que a favela é potência, que a periferia é potência, mais do que a ausência. Né? A gente fala muito das ausências o tempo inteiro, então a periferia quer disputar um lugar da periferia, das periferias como lugares de potência, de transformação. Isso tem tudo a ver com essa fala sobre afrofuturismo, que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para vocês. Vocês já tiveram assim, a apresentação das professoras, vocês já sabem o que se trata, mas assim, é legal falar sobre isso porque a gente rompe um pouco essa ideia de falar sempre da população negra no lugar negativo. Né? E esse ano eu fiz uma coisa diferente no mês de novembro, que é o mês que a gente está agora, né? Que é o mês da consciência negra, que é daqui a 2 dias, dia 20. É um mês em que as pessoas, em geral, lembram que a pauta racial ela existe, né? Que o racismo ele existe no Brasil. Então é um mês em que começam, no geral, né, as pessoas, sobretudo as pessoas brancas, assim, no geral, no Brasil, começam a querer produzir um monte de coisa. E as empresas, por exemplo, que constroem discursos racistas o ano inteiro, resolvem no mês de novembro chamar algumas personalidades negras para falar sobre questão racial, como se ela fosse altamente inclusiva. Você vai ver o perfil das pessoas que trabalham naquela empresa, você tem uma pessoa negra, né? E você tem sei lá, 95% das pessoas que ocupam aquele lugar sendo pessoas brancas. Então, assim, eu fiz uma coisa diferente esse ano. Eu falei que eu não ia falar de racismo no mês de novembro.
né? Eu falei que fiz um post no Twitter sobre isso, postei até no Instagram também, e falei que eu não ia falar de racismo em novembro, porque a gente já fala isso o ano inteiro, né? Então, que novembro eu ia falar de várias outras coisas que eu posso falar no campo da pesquisa, no campo das desigualdades, enfim, que eu pudesse colaborar de alguma forma prática de sala de aula, etc. Porque às vezes a gente, se por um lado a gente que é negro, a gente precisa convencer as pessoas, né, de que a gente pode falar sobre qualquer coisa, quando descobrem a gente, sabem que a gente é capaz de fazer alguma coisa, a galera só acha que a gente só fala de racismo, né? E não consegue falar de outras coisas. Então, todas essas, tudo isso que eu estou falando é consequência do racismo. Então, na realidade, não tem como fazer qualquer fala sem atravessar na questão racial, porque ela atravessa tudo. Então, quando a Paula, a Vivi e a Dani me convidaram para falar sobre afrofuturismo, eu falei, pô, excelente. Porque o que eu não queria no mês de novembro, é claro que eu vou ter que falar de racismo aqui de um jeito ou de outro, é óbvio. Mas o que eu não queria no mês de novembro era, sobretudo, falar sobre extermínio da população negra, sabe? Aquelas palestras, extermínio da população negra, necropolítica e etc. Eu não queria falar de coisas negativas associadas ao povo negro, porque isso a gente já sabe o ano inteiro, já fala o ano inteiro. Então, queria trazer outras narrativas de outros campos e, se fosse das questões raciais, que fosse uma narrativa positiva. Então, combinou muito com isso que eu queria fazer. E combinou mais ainda porque afrofuturismo foi um tema que eu consegui trabalhar no passado com os alunos e não consegui trabalhar esse ano. Porque esse ano o projeto, já entrando um pouco até aqui na fala, gente, assim, especialmente para os alunos, tá? Quero muito que seja uma troca. Então, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, ir comentando, ir fazendo comentários sobre o que eu estou falando no chat, ou quiser pedir uma pausa minha para comentar alguma coisa, fiquem livres, tá? Porque realmente eu falo bastante, mas vou tentar falar pausadamente e numa vibe de conversa mesmo. Não quero que ninguém se sinta inibido, tá? Por favor. Então, esse ano a gente fez um projeto em ciências. Esse ano eu comecei a trabalhar com um projeto de forma mais concisa, né? De forma mais explícita, digamos assim. Ano passado eu ainda estava entrando na escola, estava aprendendo algumas coisas ainda, tentei fazer algumas coisas, aí produzi lá a ciência do afeto, sobre a qual eu vou falar melhor na semana que vem. Mas esse ano eu comecei a trabalhar com um projeto efetivamente, assim. Então, o plano de ação que eu montei no início do ano foi sobre minorias, diversidades corporais e educação antirracista. Então, basicamente, todas as atividades, ou grande parte delas, atravessou a questão racial, sobretudo na lógica dos corpos, né? Porque eu tô com o 8º ano esse ano, então meus alunos do 8º que estão aí, os alunos que são do 8º que estão aí, que não são meus alunos, sabem que o corpo humano é um grande tema do 8º ano. Então, eu comecei a me questionar sobre que corpos a gente está falando quando a gente fala de corpo humano no 8º ano. E de que corpos a gente está falando quando a gente fala de sexualidade no 8º ano. Né? Então, que corpos a gente representa nos livros didáticos e nas imagens usadas para trabalhar corpo humano. Que corpos são esses, historicamente? Né? Então, eu comecei a ficar muito incomodado com isso, e que corpos podem viver e que corpos podem morrer, né, dentro da sociedade que a gente vive. Então eu falei, não faz nenhum sentido eu trazer essa narrativa racial e, ao trabalhar corpo humano, eu não falo sobre isso. Né? Então eu criei esse projeto Minorias, Diversidades Corporais e Educação Antirracista justamente para valorizar as diversidades corporais, sobretudo das minorias étnico-raciais, sobretudo das pessoas negras. Então, basicamente todas as aulas assim de corpo humano, tanto de sistema tegumentar, que é um sistema biológico que produz a cor da pele e os tipos de cabelo, eu falei mais fortemente sobre a questão racial ali, quem lembra da atividade complementar número 8, que dos meus alunos aí. E o Tiago Sá, que também está aí, de português, ele também trabalhou essa temática. A gente conversou bastante nessa época aí que a gente estava tratando mais diretamente sobre isso. Fizemos o sarau antirracista. Então, assim, a gente trabalhou mais fortemente em um período essa questão, mas a gente atravessou em maior ou menor grau em todas as disciplinas a questão racial esse ano, porque a gente precisa realmente atravessar essa questão o ano inteiro, não só no mês de novembro. E aí, não só em sistema tegumentar, mas na parte de sexualidade, fiz uma live com os alunos para a gente discutir sexualidade. A Thalita estava lá, que eu lembro, participou bastante.
Então, assim, a gente precisa se questionar de que corpos a gente está falando quando a gente fala de corpo humano na biologia, de corpo humano nas ciências. Gente, desculpa se vocês estiverem ouvindo um bom no fundo aqui, é porque cismaram de fazer alguma obra agora. E aí, assim, a gente atravessou essa questão em vários momentos, inclusive nas últimas atividades. Tá fraco, né, mano? Ah, que bom, que ótimo. Pra mim aqui tá agoniante aqui. Então, se vocês verem eu dando umas pausadas, é porque eu mesmo tô me desconcentrando por causa desse barulho aqui no fundo. Mas que bom que para vocês não tá atrapalhando. Então, até nessas últimas atividades finais, a gente trabalhou essa questão racial de forma mais forte quando eu falei sobre racismo ambiental. Não sei se os alunos que estão aí, que são meus, já conseguiram fazer as últimas atividades, mas assim, super entendo esse ritmo de final de ano, tá? Eu tô cansado, vocês também. Então, é suave, mas assim, quem conseguiu fazer, quem já deu uma olhada e tal, já viu que eu tenho continuado trabalhando essa questão racial nas outras atividades além de corpo humano. Então, trabalhei racismo ambiental, na atividade de fontes de energia, e também imaginários que a gente constrói sobre pessoas, né? Então, o lugar da Maju Coutinho, por exemplo, como um lugar importante no início da carreira dela para meteorologia, né, no campo do jornalismo. A gente trabalhou meteorologia e trouxe a imagem da Maju Coutinho como uma figura importante para isso, uma mulher negra que enfrentou uma série de problemas ligados à questão racial, ao racismo que ela sofreu na Globo, para hoje ser uma das principais jornalistas do Brasil. E também trouxe o exemplo daquelas 3 mulheres negras que foram fundamentais para a viagem à Lua. Né? Às vezes a gente pensa que só o homem branco que foi fundamental para a viagem à Lua, né? Para a ocupação da Lua e etc., quando na realidade 3 mulheres negras e outras se destacaram, só que ficaram no campo do esquecimento por conta do racismo estrutural, que é o que a gente tanto fala. Então, assim, eu começo com essa questão, assim, que corpos a gente está falando quando a gente fala de corpo humano, quando a gente fala de educação física, quando a gente fala de linguagem, que exemplos a gente está usando para a gente pensar a sociedade no geral. Eu ficaria a tarde inteira aqui se eu fosse falar para vocês todos os dados sobre desigualdades raciais no campo da violência e no campo da escolarização. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, quando eu falar do meu artigo para Uniperiferias, que é o que eu falo da ciência do afeto, que é a minha metodologia de ensino e avaliação. E aí talvez eu traga um pouco mais de dados, que são dados que eu trago no próprio artigo. Mas assim, importante contextualizar, né? As pessoas negras são as que mais morrem no Brasil, são as que mais evadem a escola, são as que mais reprovam, e são as que têm menores retornos salariais comparando pessoas com o mesmo grau de escolaridade. Né? Essa é uma pesquisa esse ano, no meio do ano, mostrando que pessoas negras com ensino superior têm um acréscimo salarial, têm um acréscimo no salário menor do que pessoas não negras com o ensino superior, controlando as origens sociais e a escolaridade dos seus pais, que são coisas que influenciam normalmente nas trajetórias escolares. Ou seja, para além de todas as desigualdades raciais que a gente sempre fala que existe nas trajetórias escolares, do jovem negro evadindo mais, do jovem negro repetindo mais, do jovem negro tendo menor desempenho, e aí tem trocentos de trabalho sobre isso, apesar de eu defender que precisa de mais, né, e precisa de mais trabalho que investiga o porquê disso. Tem poucos que investigam o porquê disso. Dos poucos, a grande maioria vai falar sobre interações no campo da sala de aula, racistas, né, tipo olhares, tratamentos diferenciais, notas diferentes para alunos que têm o mesmo desempenho em avaliações em larga escala, ou seja, tem uma série de debates mostrando que as interações elas geram determinadas desigualdades raciais na escola básica. E aí, uma das consequências disso é a desigualdade de realização, né? Que é quando o indivíduo chega num espaço de escolarização mais alta, ele, em tese, deveria receber mais, só que ele não recebe mais comparado com uma pessoa branca, que, assim, pode ter o mesmo ensino superior que ele, mas existem outras dinâmicas que interferem nisso, né? Tipo, acesso ao mercado de trabalho, interações no próprio mercado de trabalho, promoção ou não de um indivíduo para cargos superiores de gerência, a gente está falando aqui do gerente do banco, o quanto ser um gerente não te blinda de um racismo, o quanto você ser doutor não te blinda de racismo,
o quanto você sente. Então, hoje eu estou muito consciente do meu lugar. Assim, eu sei que eu faço um doutorado, daqui a 2 anos eu sou doutor em educação, mas eu sei que isso não vai me livrar do racismo. Eu sei que eu ainda vou entrar na universidade e vou receber olhares. Eu sei que quando me chamarem para fazer palestra na PUC, eu vou e vão achar que o pesquisador é branco se eu não tivesse dado foto para divulgação. E é por isso que eu faço questão de, em qualquer lugar que eu vou, ligar a câmera, colocar uma foto, né? Ou mandar uma foto para divulgação, perguntar se vai ter divulgação e mandar logo a minha foto, porque eu quero que mostre a minha cara. Eu quero que minha cara preta e meu cabelo black estejam nesses lugares, para que saibam que o pesquisador na área de educação que está falando na PUC, que é um espaço extremamente branco, embranquecido, é uma pessoa preta que vai falar, sabe? Então, é essa pessoa que eles vão lá ouvir. Então, assim, já aconteceu, né, algumas vezes, né, de tipo, você que é o pesquisador, e etc. Sou eu que sou pesquisador. Não só porque sou jovem, né, as pessoas chegam, caraca, 25 anos, não sei o quê, mas porque sou negro, porque vem de periferia, entendeu? E as pessoas, às vezes, elas não escondem isso, elas não escondem essa surpresa, sabe? Tipo, caraca, é você, sim, sou eu. E aí, estar nesse lugar não me blinda do racismo. E nunca vai me blindar. Então, assim, a gente vê que isso gera uma consequência gigantesca nas trajetórias das pessoas e nos retornos salariais, etc. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho no chat, que eu tô vendo que a galera agora se animou. E se eu continuar falando, depois eu vou me perder. Rapidinho. Aí eu vou já tentar fazer um gancho com o resto da fala aqui. Parará. Gui não sei quem é. Galera que entrou, eu pedi para entrar com o nome, mas beleza. Ele falou aqui, sou o Guilherme. Sou Guilherme 221, não pude criar outra conta, pois meu celular estava pedindo meu número antigo. Tranquilo, mano, tá tranquilo, cara. Obrigado por você ter explicado aí. Desculpa por eu ter já reclamado antes de ler a tua mensagem. Beleza, Guilherme, sei quem é. Karina tá aí. André Santos. William, eu vi no BBB 20 o Babu falando que abomina o termo negro. Qual a sua opinião sobre isso? Então, André, cara, isso é um debate complexo pra caramba, cara. Eu não abomino o termo negro, não. Eu, inclusive, me identifico como negro tranquilamente. Assim, eu entendo o negro como um conjunto de autodeclarações de cor, né? Que, segundo o IBGE, seriam os pretos e pardos. Apesar de achar que pardo é um termo horroroso e apesar de entender que negro é muito além da cor da pele. Mas eu não tenho nenhum problema com o termo negro. Eu prefiro ressignificar o termo negro. É claro que o Babu ele trouxe uma referência de onde vem o termo, né? Ele fala que vem de negro, que vem de ameaça e etc. Mas assim, eu prefiro ressignificar o termo. Eu não tenho nenhum problema com isso. A gente teria que entrar num debate muito mais complexo aqui para falar da origem dessas questões raciais, né? Quem cria essa divisão racial não é a pessoa negra, né? Quem cria essas divisões não é a pessoa negra, são os brancos em vários processos de dominação que constroem esses imaginários de quem é negro e quem é branco. Antes o que a gente tinha eram etnias no continente africano. A gente tinha etnias das mais diversas no continente africano que são sequestradas e levadas para uma série de lugares do mundo. E aí o branco cria essa coisa, não, os negros. Então, pessoas de etnias das mais diversas, de origens das mais diversas, que vieram um de Angola, outro de Moçambique, outro de não sei aonde, no continente africano, viraram unicamente a categoria negro. Então, isso é uma das críticas, das vezes, das pessoas que não querem usar o termo negro, justamente porque esse é um termo criado pela branquitude para apagar completamente as diversidades identitárias do povo negro. Mas eu prefiro ressignificar. Eu prefiro trazer o termo negro como um termo positivo, sabe? Então, eu prefiro hoje dizer que a pessoa negra ela é uma pessoa potente, ela é uma pessoa que é capaz, ela é uma pessoa que acredita que pode projetar um futuro positivo. Então, ressignificar esse termo, para mim, é mais interessante do que negar esse termo, apesar de eu respeitar quem nega esse termo, que abomina esse termo, porque isso tem fundamento. Tá, André? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu não tenho nenhum problema. Então, eu discordo do Babu nesse sentido, mas várias pessoas concordam e discordam também em relação a esse termo. Mas eu tô com as que concordam que é preciso ressignificar o termo negro, sem abandonar a ideia de que, na realidade, negro inclui pessoas que são descendentes de uma série de etnias, né, que vêm do continente africano. E lembrar que a África é um continente, não é um país. Né? Então, são vários países que têm várias etnias dentro de cada um. Né? Então, daí é uma das grandes críticas ao termo. Mas eu prefiro ressignificar e trazer outro imaginário para o termo negro.
E aí, assim, o que eu estou falando é que quando a gente ocupa espaços de maior status, não blinda a gente de nenhum tipo de opressão racial. E às vezes, assim, não sei se vocês veem o Maluco no Pedaço, ou quem aí já viu o Maluco no Pedaço, não sei se é do tempo de vocês, mas passa sempre aí no SBT e tal. E tem uma coisa que eu chamo de síndrome de Carlton Banks, né? Que é o que o Carlton sofreu o tempo inteiro nos episódios do Maluco no Pedaço. Porque o que é o Maluco no Pedaço? Né? É uma família negra rica dos Estados Unidos, e tem um pai advogado, duas filhas afropate, na verdade, uma filha afropate, que é a Hillary, né, que é a Patricinha negra, a outra que é estudiosa, a Ashley. Tem um filho também que é estudioso, que nem a Ashley, mais menino, que é o Carlton, que é o nerdzão da casa, e o Will, que é um anexo, né, um primo da família que chega na casa para ser cuidado, digamos assim, pela família. Aquela série diz muito sobre as questões raciais ao longo da nossa história. E a síndrome de Carlton Banks é nada mais do que o Carlton, que é rico, filho de um pai advogado, não consegue perceber que, por ser negro, ele continua, apesar de rico, sofrendo opressões raciais diversas. Então tem episódio que ele e o Will são presos por nada, por serem acusados de terem roubado um carro, e o carro não era roubado, obviamente, e eles ficam presos durante um bom tempo, não durante dias, mas assim, durante uma noite, se não me engano. E aí chega o tio Phil, né, que é pai do Carlton, tio do Will, chega na delegacia e fala, como assim eles estão presos e tal, aí o que assim, o próprio pai do Will, ele sofre um olhar estranho pelo policial branco quando ele chega na delegacia. Isso reduz um pouco porque o pai do Will tava, o pai do Carlton tava, o tio Phil tava com um amigo advogado que, se eu não me engano, era dono do carro, né, que era um branco lá. E ele é mais respeitado até do que o tio Phil. Mas de toda forma o tio Phil é advogado e fala, eu sou advogado, os dois vão sair da cadeia agora. Eu super recomendo ver esse episódio quem nunca viu. E aí quando eles vão embora, já dando o spoiler do final, no final rola um diálogo, né, entre os três, entre o Carlton, o Will, o tio Phil e tal. E o Will tá o tempo inteiro ao longo do episódio, porque o Will é mais consciente racialmente, porque o Will vem de uma família pobre, né, e vive no gueto, viveu no gueto toda a vida dele e sabe o que acontece. Ele sabe que a questão racial está presente. Estados Unidos, isso historicamente é muito forte. Então, ele alerta o tempo inteiro o Carlton. Olha só, cara, a gente prendeu porque a gente é preto, porque a gente é negão. A gente foi preso porque a gente é negão, nada mais do que isso. E aí o Carlton o tempo inteiro nega isso. E essa negação que eu tô chamando de síndrome de Carlton Banks. No final, o tio Phil, ele conversando com o Carlton, ele começa a conversar com o Carlton chega para ele e fala, pai, a gente não foi preso porque a gente é negro não, né? E aí o tio Phil responde, na minha primeira batida policial, eu também achei que não era por isso. E aí termina o episódio, sabe? E aí, tipo, é muito emocionante esse final, assim, porque, tipo, pela primeira vez o filho do cara que sabe que o racismo existe, que é o tio Phil, começa a entrar em contato mais forte com o racismo. E aí não tem mais para onde correr, ele começa a se perceber negro. Ele começa a perceber que, sendo negro, ele sofrerá racismo em todo o espaço que ele ocupar, sobretudo do Estado, na figura da polícia, né? Porque historicamente isso tem um significado. Então, assim, é isso. A gente ocupar espaços de maior status, de forma nenhuma nos inibe do racismo. Tá? E mais um exemplo para vocês é do DJ Renan da Penha, né? Criminalizado até a última ponta de fio de cabelo, né? Por conta do funk, não só por conta do funk que é criminalizado, mas por conta de ser um homem negro que já foi para o Egito fazer show. Isso incomoda a branquitude, gente. Isso incomoda a pessoa branca, isso incomoda o poder, isso incomoda o capitalismo, isso incomoda as pessoas que não acreditam que é possível que uma pessoa negra que há 200 anos atrás tinha seus descendentes escravizados possam chegar no espaço de fazer um show no Egito e ganhar muito dinheiro com isso. Né? Então não se trata só da criminalização do funk, se trata disso estar associado ao racismo também. E ele está nesse lugar hoje de DJ Renan da Penha, não blinda do racismo. E daria vários exemplos aqui, a gente ficaria a semana inteira só falando disso. E aí, gente, visto tudo isso, assim, o que eu queria me perguntar e perguntar para vocês é como a gente consegue se projetar no futuro com base nisso. Como que a gente consegue imaginar que os nossos corpos eles são possivelmente corpos de sucesso, corpos que daqui a alguns anos estarão vivos, estarão bem, estarão felizes, se a gente não se vê vivo no presente,
se a gente, claro que a gente vive no presente, mas se a gente se vê vendo nossos irmãos morrendo o tempo inteiro no presente, se a gente vê uma violência no presente que afeta sobretudo a nós, e se a gente não vê os nossos corpos, que são maioria no Brasil, ocupando a maior parte das propagandas de TV e ocupando a maior parte dos lugares de liderança, como que uma criança de 10 anos negra vai ver uma televisão e vai se ver naquele espaço? Como que ela vai ver um cargo de liderança e vai se ver naquele espaço? Se a gente, apesar de maioria, não está ocupando ainda esses espaços como deveria ocupar. E por que não está? Por conta do racismo. Né? Então, a gente precisa reverter essa lógica de que os corpos negros eles são corpos fadados ao fracasso. A gente precisa, primeiro, reverter as oportunidades, oferecer mais oportunidades para que a pessoa negra consiga, sim, ocupar os espaços de liderança, para que consiga, sim, ser presidente, para que consiga ser líder de uma empresa, para que consiga ser empreendedor de sucesso, para que consiga ser um professor, um pesquisador, um educador, para que consiga ocupar todos os espaços que são negados à nossa população, desde sempre. E, por outro lado, a gente precisa reverter esses imaginários. A gente precisa se ver como alguém que possivelmente chega nesse lugar. A gente precisa construir outras ideias sobre a população negra no futuro. Porque, no momento, a gente vê a população negra no futuro assassinada, em lugares de pobreza, em lugares de muita falta de oportunidade, assim como é no presente. Né? Isso é o que a lógica nos faz acreditar. Mas a gente precisa romper com essa lógica puramente racional e construir uma ideia baseada numa estética futurista, baseada numa lógica em que no futuro eu me vejo como positivo, porque isso tende a fazer com que eu busque esse lugar e tenda a mudar outras coisas por si só, né? Mas é um conjunto de fatores que a gente precisa mudar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, para ver se eu não... Thiago falando aqui que é do tempo dele, o Maluco do Pedaço é muito bom, é muito bom. Eu via quando eu era criança, mas óbvio, não tinha esse olhar racial que eu tenho hoje, sabe? Então, tipo, eu vendo hoje Maluco no Pedaço, mano do céu, que série é essa, cara? Tipo, quanta coisa eles trazem ali que antes eu não percebia. O Thiago perguntou se eu já assisti uma série chamada Treme. Não, mano, eu não conheço essa, não. Depois me manda no WhatsApp que eu vou buscar, não conheço. Blackish, a Paula tá falando, Black faz a referência a esse episódio, né? Quando o Dri tenta mostrar para os filhos que o racismo ainda existe. Já coloquei na minha listinha para ver Blackish. Não sei se estou pronunciando certo isso. Deixa eu ver aqui a fala do André. Tem um filme que mostra muito do racismo também, já passou algumas vezes na Globo. Rainha de Tatuí. É sobre uma menina negra que ganha vida no xadrez. Porém, antes disso, foi muito subestimada, humilhada por causa da sua cor. Muitos brancos se sentiram horríveis por perderem para uma menina negra. Para uma menina e negra. Tem até um menino que fala de uma partida em um campeonato, sem ataques sorrateiros aqui na favela. Pois é. Então você vê o quanto uma série de falas elas permeiam a gente. A gente tem que não aceitar, gente, mais determinadas frases e atitudes que reproduzam racismo em qualquer uma dessas formas de massacre. Essa mesma frase eu digo na minha música chamada Monocromia, lá no finalzinho, que eu faço meio que um manifesto sobre essa questão. A gente não pode mais admitir nenhuma forma de massacre da população negra de qualquer minoria. Assim, acho que nunca isso deveria ter sido tolerado, né? E, na verdade, nunca foi tolerado pelas próprias minorias, que sempre resistiram. Mas já que a gente está aumentando a visibilidade sobre essas questões, a gente tem que ficar cada vez menos tolerante a essas formas de opressão e sim falar e sim se manifestar. Óbvio, nos momentos em que você sentir que pode falar, sentir que é possível falar, que não corre nenhum risco em falar, tem tudo isso também. Mas é importante não se manter inerte, não se manter neutro a isso tudo. A gente tem um lado muito claro, e esse lado tem que ser o antirracismo. E a Dani falou aqui do Todo Mundo Odeia o Chris, que eu acho o máximo também. Inclusive, Todo Mundo Odeia o Chris é uma metáfora perfeita dessa questão do menino negro que entra na escola e evade. Porque ele começa numa escola, aí ele entra numa escola de branco, onde ele sofre racismo o tempo inteiro, num cenário de segregação racial fortíssimo nos Estados Unidos, e sofre racismo da professora, sofre racismo de Sarda lá, que eu esqueci o nome, sofre racismo do Deus nos acuda, e chega no final, sofre racismo do diretor da escola, que muda o diretor, entra um diretor escrotão lá, que é racista com ele o tempo inteiro, até que, cansado disso tudo, cansado da senhorita Morello, né, que virou
virou até conceito hoje em dia, que é a síndrome de senhorita Morello, né, que é a síndrome de Princesa Isabel também, que é a pessoa branca que faz uma boa ação para a pessoa negra e acha que ela é a salvadora da população negra, e na verdade não, na verdade às vezes ela reproduz uma série de estereótipos sobre a população negra, e teria um monte, gente, que eu daria pra fazer a lista de pessoas aqui que tem síndrome de senhorita Morello. E aí, essa ideia do branco salvador, assim, é muito presente na Todo Mundo Odeia o Chris, e mesmo que esse branco salvador seja racista, o tempo inteiro com o Chris, que é a própria professora dele, a senhorita Morello. Chega uma hora, gente, o Chris não aguenta mais e fala, vou embora, preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, preciso cuidar dos meus irmãos, e eu preciso trabalhar, preciso conseguir outra coisa, essa escola não atende aos meus interesses e mete o pé. E aí ele vai, faz prova pro supletivo, e a gente nunca soube se ele foi aprovado ou não. Para quem não sabe, Todo Mundo Odeia o Chris é baseado na história do Chris Rock, que é um grande comediante americano, que já apresentou o Oscar e etc. E o Chris Rock, para quem conhece um pouco da história dele, assim, ele virou comediante, né? Depois de ter, se eu não me engano, ele não passou no supletivo. E aquele cara que aparece no último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris é um cara que possivelmente iria contratá-lo para o primeiro stand-up dele, para o primeiro show de comédia dele. Que é um cara que chega no último episódio, né? Entra no restaurante, começa a olhar para a família inteira do Chris e ninguém revela quem é aquele cara. Segundo aquelas teorias que a gente vê, aquelas hipóteses que a gente vê na internet, esse cara, na verdade, seria o produtor futuro do Chris Rock. E aí ele vira o Chris Rock que a gente conhece hoje, que é um excelente comediante negro americano e que faz uma série de piadas sobre a questão racial, colocando o branco no lugar de humilhação, né? Tipo, óbvio. E zoando com isso o tempo inteiro. E falando, denunciando o racismo o tempo todo. Diferente do monte de comediante brasileiro branco que quer fazer piada com questão racial e quer colocar um negro na situação de humilhação. Então, assim, nesse sentido, ele dá um banho do que é fazer comédia nos comediantes brancos brasileiros. E quem está fazendo isso no Brasil com muita maestria, assim, nesse estilo de comédia semelhante a Chris Rock, que eu super recomendo que conheça, é o Yuri Marçal. O Yuri Marçal é um cara preto, se não me engano, aqui do Rio, que cresceu numa velocidade assim muito grande. Claro que ele já vinha trabalhando há muitos anos, mas ele teve um crescimento exponencial nos últimos anos. Assim, já chega na casa dos milhões de seguidores e é um cara preto que está disputando narrativa com a galera branca, comediante. Então, super recomendo que conheçam esse cara. Inclusive, pelo que eu vou falar agora, que é a questão do racismo algorítmico. Já falei de todas essas questões do racismo imperando na educação básica, na violência, em uma série de momentos, e ainda hoje a gente ainda enfrenta o racismo algorítmico, que é um racismo presente nos algoritmos das redes sociais. Então, a gente vê um padrão de beleza valorizado nas mídias sociais, que é o padrão branco, eurocêntrico, da mulher loira, da mulher magra, do homem branco, do homem loiro, do homem magro, musculoso. Quando a gente vê a pessoa negra conseguindo um pouco de ascensão, normalmente é pela via da estereotipagem, é pela via do corpo negro malhado, da mulher negra com corpão, ou seja, da hipersexualização da pessoa negra. Isso também é racismo, sabe? Então, o homem negão, aquele que tem um pênis enorme, isso também é racismo. Né? Colocar a pessoa negra nesse lugar é racismo. Então, a gente ainda tem que enfrentar uma série de lugares, uma série de disputas de narrativa. E uma das novas disputas é a da internet. Então, o algoritmo não favorece o trabalho de blogueiros negros, o algoritmo não favorece a estética de beleza negra, não favorece os negócios pretos, os empreendimentos pretos, além de toda a estética branca que é valorizada no mundo, né? Inclusive nas redes sociais. Então a gente precisa romper com isso para ontem, seguindo pessoas negras, seguindo Yuri Marçal, seguindo artistas negros, seguindo uma série de pessoas que estão falando sobre isso nas redes sociais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A galera falando do Yuri, né? Que é incrível, assim, que é assim, um cara que consegue trazer uma narrativa fortíssima por meio da comédia. E aí, galera, tudo isso que eu tô falando aqui não tem que ser visto só como um problema a mais, né? Tipo, isso é um probleminha. O racismo tá no campo das interações só. Às vezes eu percebo as pessoas falando isso, né? Que o racismo é chamar de macaco. O racismo é único exclusivamente que o gerente do banco que a gente estava conversando aqui sofreu. Racismo é isso e muito mais. Racismo é um sistema construído ideológico historicamente há centenas de anos no mundo,
né? E o que é consequência desse sistema racista estrutural são as tecnologias do racismo. Então, o racismo é um sistema muito bem construído historicamente. Ele é construído com uma intenção, com um objetivo muito claro, que é de limpeza racial. Isso tem muitas evidências ao longo da nossa história. Se a gente for olhar os congressos que aconteciam no Brasil, congressos eugenistas, que diziam que a população negra daqui a alguns anos não existiria mais no Brasil. Tem falas sobre isso, né, de que alguns anos à frente não existiriam mais pessoas negras no Brasil, porque o Brasil seria limpo dessa raça impura, dessa raça inferior. Então, intencionalmente, o sistema racista ele é construído para isso que a gente vê hoje. Né? Então, a pessoa negra morrer mais, a pessoa negra invadir mais, a pessoa negra não ser representada como deve ser representada nas mídias, a pessoa negra tendo que disputar os lugares nas redes sociais, sofrendo com o racismo das redes sociais. Isso é consequência desse racismo que é construído intencionalmente há centenas de anos no Brasil e no mundo. Então, por isso que eu gosto de pensar o racismo como tecnologia. Ele é refinado, ele é construído para isso. Né? E aí vem um outro conceito, que é o conceito da necropolítica, que é um conceito de um filósofo camaronês, que é o Achille Mbembe, que vai dizer que tem corpos que podem morrer e tem corpos que podem viver. Como eu comecei falando de corpos, estou falando novamente. Tem corpos que a gente aceita que morram. Tem corpos que a gente não admite que morram. Historicamente. Falando nós, estou falando pessoas em geral, sociedade em geral, Estado principalmente. Então, tudo bem uma pessoa negra tomar um tiro nas costas da polícia no seu local de moradia, que foi o caso da Agatha Félix no Complexo do Alemão. Tudo bem o João Pedro tomar um tiro dentro de casa, na sua casa em São Gonçalo, mas não tá tudo bem se uma pessoa branca acontecer qualquer coisa com ela, ainda mais se for filho de famoso, ainda mais se for filho de gente rica, se for filho de gente branca, né? Se for branco, se for uma criança branca. É óbvio que a mortalidade de todo mundo deve ser uma luta nossa, né, contra a mortalidade de todas as pessoas, contra o assassinato de todas as pessoas, contra a violência contra todas as pessoas. Mas quem dessas todas as pessoas que mais morre, que mais sofre violência em várias escalas de opressão? E quem mais, apesar de sofrer maior tendência de sofrer violência, quem é que mais é ignorado nesse processo de violência? É a pessoa negra, é a minoria étnico-racial, é a população nativa, indígena, que também sofre racismo por ser minoria étnico-racial. Então, todas essas populações minoritárias étnica e racialmente são populações que sofrem racismo e são populações que a gente aceita mais que sofram violência. Um outro exemplo muito recente disso é o que está acontecendo no Amapá. É o que está acontecendo nesse conjunto de de apagões que estão tendo na região há muitos dias. E a população mais rica, né, de lá teve o restabelecimento de energia muito mais rápido do que a população mais periférica. E a cidade sofreu um outro apagão. Então, assim, é ficar muito tempo no escuro e ninguém ligar. Por quê? Porque 70% das pessoas são negras. Se fosse o contrário, não seria isso. É importante lembrar, William, se eu posso interromper rapidinho, claro, né? Claro. A questão do Amapá, ela é seríssima, né? Porque é um estado do Brasil. E você vê o total descaso das autoridades, a falta de preocupação, o tempo que se levou para reagir, né? É o tipo de coisa que jamais aconteceria na região sudeste ou sul do Brasil, né? E assim, você categoriza os cidadãos e trata como se fosse terceira, quinta categoria mesmo, voltou a falta de luz, né? Eles não conseguiram sustentar a rede e acho que foi ontem, né? Caiu tudo de novo. E como fica isso, né? Assim, a população é negra, a população de origem indígena, a população do norte, mas assim, o que me choca um pouco hoje em dia é a percepção que fica muito claro para esses governos que estão aí, para algumas pessoas, que tem gente que importa mais, né? Tem gente que tem mais direitos, tem gente que é mais gente do que outras pessoas, né? E a desconstrução disso é tarefa dessa geração aqui agora, né? É bem complexo isso. Exatamente. É exatamente isso. Isso, né? É consequência da necropolítica, né? Quais são os corpos que eu posso permitir que sobrevivam e quais são os corpos que eu não preciso permitir que sobrevivam. São descartáveis, né? São descartáveis, exatamente, são descartáveis. Quem é que liga a gente ainda quando passa perto de uma pessoa negra na rua em situação de vulnerabilidade, situação de rua? A maioria das pessoas passam e não estão nem aí. Como o meu orientador falava, virou blasé.
né? Virou situação normal do dia a dia, né? Você pula o corpo do indivíduo e não liga, né? Isso se normalizou, isso não pode se normalizar. É uma pessoa em situação de rua. A casa dela é a rua, porque ela não tem uma casa formal, como nós temos, ou tem, mas não tem estrutura emocional, mental, familiar para estar naquele lugar e estar na rua. Então, assim, foi a mesma vista grossa racista que aconteceu no pós-abolição, quando surgem as favelas. A especulação imobiliária lá em cima, as pessoas negras sem casa, querendo casa e sem casa, sem dinheiro, sem nenhum tipo de suporte pós-abolição da escravidão, né, porque não foi nenhum favor da Princesa Isabel, ela sofreu uma pressão política extrema do mundo inteiro, o Brasil foi o último país que saiu desse processo escravagista, e as pessoas precisam ocupar lugar para morar. E aí criam-se as favelas, cria-se a Providência no centro do Rio, e aí surgem as favelas inteiras do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, assim, importante lembrar nesse processo, né, a falta de sensibilidade do Pereira Passos e o bota abaixo, né, que Sim. agravou mais ainda essa situação, tipo assim, derruba tua casa, você se vira, vai para onde der, né, e é isso. Eu acho que a gente está num momento em que os poucos políticos que defendem que todas as pessoas têm que ter uma casa, têm que ter uma renda, têm que ter comida, né, são tratados como se fossem aberrações, né? As pessoas chamam de comunismo o que, na verdade, tinha que ser somente o tratamento humanitário que todo mundo tinha que receber, né? Enfim. Exato. Eu tô Thiago... Não é isso, Dani. É como o Thiago está colocando também a questão da Covid, né? É um exemplo talvez mais forte que a gente tem hoje. A Covid-19 e a pandemia escrachou as desigualdades raciais que a gente tem no Brasil. E escrachou de uma forma, assim, para quem quiser ver, sabe? Então é isso, né? É o corpo negro, de novo, que é o que sofre, né? E aí, como uma das consequências desse processo ambiental, né, que gera, inclusive, a pandemia viral e outras questões ambientais, é aí que entra o racismo ambiental, né? Porque você não liga para as pessoas que em determinadas crises sanitárias e ambientais são as que mais sofrem, né? Então, eu ligo para aquelas que não podem sofrer, né? Para aquelas que não podem ficar doentes, mas aquelas que normalmente ficam doentes mesmo. Aquelas que, porque essas aí não tem problema se adoecerem, né? Elas são fortes, elas conseguem, né? Tem essa visão sobre a população negra, né? Ela consegue, ela se vira. Essa é a necropolítica que assassina tantas pessoas, né? Que permite o assassinato de tantas pessoas de minorias étnico-raciais. A Covid-19 foi mais um desses processos que escrachou isso. E a mesma coisa acontece em janeiro, né? Quando essas chuvas todas acontecem, né? Tipo, que derruba a casa e deslizamento e etc. Normalmente as pessoas que estão em lugares mais privilegiados de moradia e tem uma chuva dessa, a pessoa tá em casa, até gosta, assim, pô, chuvinha boa, né? Ficar em casa, dar aquela descansada, fazer um chocolate quente, pá, vou ver Netflix. Quando, na realidade, a maioria das pessoas que estão em outros espaços favelizados, eu hoje me coloco muito nesse lugar de privilégio. Eu me mudei recentemente, né? Moro agora no Grajaú, próximo ao Morro dos Macacos, que é onde eu nasci e fui criada a vida inteira. Meus pais, tô lá o tempo inteiro, né? Meus pais moram lá e tal, minha avó, enfim, e as ações sociais que eu tenho me envolvido lá. E fico comparando esse meu lugar de privilégio hoje com um lugar que eu não tive a vida inteira, né? Porque quando chovia, não era essa paz de estar aqui olhando a chuva pela janela. Quando chovia, era vala lotada. É vala lotada de lixo, né? Por conta de uma série de processos de falta de coleta, de dificuldades de promover ações de educação ambiental, pessoas que moram no topo do morro e aí tem que descer até a rua principal para jogar lixo, às vezes joga na vala mesmo, é incorreto, mas assim, às vezes não tem muito jeito. E aí entope vala, aí você vê, imagina uma cachoeira, só que de esgoto, gente. Então, assim, eu sofri isso inteira, né? Claro, apareceu bem, William, essa sua fala no filme que ganhou o Oscar esse ano, não foi Parasita? Parasita, né? sim. A cena da chuva, eu acho que foi emblemática, né? Porque a dona da casa lá, a rica, fala, é tão bom essa chuva porque limpa o tempo, né? Limpa a atmosfera. Ao mesmo tempo que o pessoal teve a casa completamente alagada e perdeu tudo,
né? E as realidades são muito diversas, né? Muito distintas. E aqui eu não conheço a Coreia do Sul, não tenho informações o suficiente, a não ser essas que chegam, né, através de um filme, de um livro, alguma coisa assim. Mas aqui no Brasil, eu sempre falo para os meninos que a diferença entre o mais rico e o mais pobre aqui são universos. E são tão distantes, tão distintos, que não dá nem para comparar. Eu acho que a falta de diálogo também vem dessa coisa imensa em que as pessoas não conseguem enxergar o outro, entendeu? Porque é diferente demais. Perfeito, é isso. Aquela cena é incrível, né? Porque eles fazem exatamente esse paralelo, né? Deles lá numa tranquilidade e a galera lá dentro da água de esgoto, assim, com o rato boiando. Isso é o que vive uma grande maioria das periferias do Rio de Janeiro, né? Em Maricá também, uma série de periferias no Brasil. Tipo, as pessoas, elas na hora da chuva, é desespero, não é alegria, né? Porque minha casa pode cair. A casa dos meus pais uma vez caiu, assim, eu não era nascido ainda, minhas irmãs já eram. Eles moravam na favela da Formiga, que fica na Zona Norte aqui na Tijuca, e depois se mudaram para o Morro dos Macacos, onde eu nasci. E aí, na casa que era na Formiga, era uma casa de estuque, né? Aquelas casas que ainda hoje tem gente que mora nesse tipo de casa, né? E quando você entra numa periferia, por exemplo, você acha que aquilo já é a desigualdade. Quando você entra na periferia, você vê que na realidade existem desigualdades dentro da desigualdade, né? Dentro de uma favela, a parte mais alta ela tem que ser mais pobre. Então eu tive recentemente uma parte mais alta lá no Morro de Macaco, lá perto do Cruzeiro, né? Que a galera chama, que a gente fica cruz. Para quem mora no Rio é mais entendível isso, que as favelas não são planas, né? A maioria delas tem planas também, mas a maioria delas são morros. E aí no topo você tem uma cruz, normalmente nas favelas, que é o que a galera chama de cruzeiro. E a gente foi até lá em cima e tal, o quanto de moradia de estuque ainda existe, né? De moradias feitas de terra com madeira, né? E barro, não é tijolo, não é alvenaria, que nem as nossas casas, né? Em geral é. Então, é assim que meus pais moravam há vários anos atrás, e na chuva a casa deslizou. Deslizou, caiu em tudo em cima das minhas irmãs, que eram crianças. E aí eles tiveram que ficar na casa de uma outra senhora, ficaram numa quadra de uma escola por muitos dias, recebendo doação e etc. E depois eles conseguiram essa casa no Morro dos Macacos, e aí a vida, graças a Deus, melhorou. Aí eu nasci ali, já com outras condições, mas também tomando essas outras porradas de ainda morar numa favela e ainda existir esses processos de racismo ambiental e outras dimensões também. Então, cara, é muito intrínseco, muito agarrado na nossa segunda pele enquanto Brasil. Essas coisas são muito legitimadas, né? As pessoas não ligam mais para essas questões. E aí, com base nisso, a gente não vê determinados corpos em espaços de poder, a gente não vê determinados corpos em propaganda, né? Então, que corpos, a galera aí que está assistindo, que joga videogame, que corpos que aparecem nos videogames que vocês jogam e que são lugares e que ocupam status de sucesso? Quem é que chega numa posição de sucesso nos videogames que vocês jogam? Pode escolher uma série de jogos. E onde estão as pessoas negras nos jogos que vocês jogam? Então, assim, tem um vídeo sobre isso, que é um vídeo do Ad Júnior, que está no YouTube, que ele vai falar sobre essa questão do racismo nos videogames, né? E existe uma estrutura racial muito clara também nos jogos. As pessoas negras ocupando espaço de criminalização, GTA está aí para não me deixar mentir, né? E vários vilões que ocupam espaços de vilões têm a pele mais escurecida. Né? Então, esse lugar demarcado pela estrutura racial que está fora dos jogos, adentra os jogos. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, porque o chat ele não vai abaixando para mim automaticamente, já tem que ficar descendo. Falando do Parasita, né? Pode fazer, André. Pode fazer. Já que eu tô falando de jogos. Oi. Os últimos jogos que eu joguei, que eu jogo ultimamente, eu joguei GTA San Andreas, GTA V, jogo Minecraft, mas não tem nada a ver com humanos, né? E League of Legends. O League of Legends, ele, tipo, de cento e poucos personagens, ele deve ter no máximo 4 personagens negros que só foram adicionados recentemente. E o GTA V tem o Franklin e o... Só que, tipo assim, ele não é bem o principal da história, entendeu? Ele tá ali. Ele não é o principal, exatamente. De qualquer forma. Exatamente, cara. O quarto, eu não sei dizer. Mas deve ser por aí. Deve ser, tipo, 3, 4. Não deve ter mais que isso. De cento e poucos personagens, entendeu? Pois é, mano. Então, assim, é doideira, né? Tipo assim, o GTA, pra mim, é um exemplo excelente dessa parada toda. Inclusive, o GTA mostra uma série de tensões raciais americanas
sobretudo nos guetos ali. No GTA San Andreas mostra muito fortemente isso. O 5, ele já vem com outro personagem branco, né, rico e tal, que você vê, né, o cara branco, um casarão e etc, aí o cara preto, pobre, traficante, etc, sabe? Sendo que o outro também é bandido, só que é um bandido que tá num casarão e etc. Então é muito louco as imagens, como são representadas as pessoas negras nesses lugares, né? Então a gente tem que ficar lembrando o tempo inteiro, sabe? Tipo, vamos representar as pessoas negras num lugar positivo? Ah, mas eu quero representar a realidade. Tudo bem, representar a realidade é importante para a gente saber que a realidade é essa. Mas vamos construir novas realidades de futuro, porque a gente está falando de imaginários. A gente está falando de projeções para o futuro, que é a autoestima de uma criança de 10 anos que está vendo TV, que está jogando um videogame. É horrível, cara, você vê os seus personagens favoritos, os seus jogos favoritos, você não se vê naquele espaço. Você, automaticamente, você imagina que aquele lugar não deve ser para você. Aí você vai num shopping e você vê os seus na posição de segurança, na posição de caixa, na posição... que são posições dignas, como eu sempre faço, a questão não é essa, a questão são como essas posições elas são direcionadas a nós, e historicamente é aquilo que sobra, é aquilo que resta, é aquilo que a gente tem que ocupar, porque precisa, senão morre de fome. E aí uma pessoa negra que entra nesse espaço, uma criança que está em formação, ela olha e vê, bom, esse lugar é para mim, né? Tipo, minha tia, meu tio, minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, esse lugar também é para mim. Só que, sem trazer esse discurso determinista, vem o afrofuturismo, justamente para ser um discurso de rompimento com isso que a gente imagina que acontecerá por conta do que as estatísticas mostram. Né? Então, a gente precisa construir futuros em que a pessoa negra, a gente já tem feito isso por meio do afrofuturismo, que já foi explicado para vocês basicamente o que é, mas nada mais é do que se projetar positivamente no futuro para criar imaginários onde a população negra está viva, está bem, e está exercendo as profissões que tanto sonhou, que está ocupando espaços de sucesso. Né? Então, romper um pouco dessa lógica do tendência ao fracasso, sair dessa lógica determinista do fracasso da pessoa negra e entrar num espaço de ação, onde a pessoa negra ela age efetivamente para construir futuros melhores, onde a pessoa negra ela é potente para construir ações que rompem completamente com essa estrutura racista, não rompem com a estrutura racista, né? Mas que em alguma medida vão na contramão da estrutura racista, do que espera-se da pessoa negra que está nessa estrutura. E para falar sobre essa questão do afrofuturismo, é preciso falar sobre afrocentricidade. Afrocentricidade nada mais vou ler a definição para vocês, que é uma definição que está no livro Sankofa, da Lu Ain Zaila, que é o nome artístico da Luciane, que ela tem um livro chamado Sankofa, e até indiquei no grupo lá dessa atividade, né, sobre afrofuturismo para os professores, e é um livro assim, muito bom, que é uma ficção afrofuturística. Né, e ela vai dizer uma série vai trazer uma série de definições. Ela diz assim, né, afrocentricidade, segundo o pesquisador afro-americano Molefe Fiketi Asante, né, que é o que ela cita no livro. Afrocentricidade é um modo de pensamento e ação no qual a centralidade dos interesses, valores e perspectivas africanas, negras, predominam. Em termos teóricos, é a colocação do povo africano, da África e em diáspora, ou seja, aqueles que saíram da África de forma forçada, por conta da escravidão negra, no centro de qualquer análise de fenômenos africanos. Assim, é possível que qualquer um seja mestre na disciplina de encontrar o lugar dos africanos num dado fenômeno. Em termos de ação e comportamento, é a aceitação, observância da ideia de que tudo o que de melhor serve à consciência africana se encontra no cerne do comportamento ético. Finalmente, a afrocentricidade procura consagrar a ideia de que a negritude em si é um tropo de éticas. Assim, ser negro é estar contra todas as formas de opressão, racismo, classismo, homofobia, patriarcalismo, abuso infantil, pedofilia e dominação racial branca. Ou seja, pensar na afrocentricidade é pensar no lugar onde a população negra ela é o centro dos processos, onde a população negra é o centro dos holofotes, onde a população negra é vista como potência e não vista como ausência. E é entender nas estéticas, nas metáforas e nos simbolismos africanos, entender que esses simbolismos eles explicam grande parte do que a gente vive hoje e que é nele que a gente pode encontrar uma série de soluções e tentativas de disputa em meio a essa desigualdade racial que a gente vive. Então, se eu pegar a ideia de Sankofa, por exemplo, que foi o que inspirou o nome desse livro, que é Sankofia, pensando no futuro, o Sankofa pensa no passado.
né? O Sankofa é o volte e pegue. Voltar para buscar aquilo que me foi deixado e aquilo que, de repente, eu não aprendi, para conseguir me fazer no presente e caminhar para o futuro. Não há nada mais africano que isso, né? Então, a ideia de Sankofa é uma ideia que é grafada num símbolo, que é o pássaro que volta atrás do próprio rabo, né? Que é essa ideia de voltar ao passado. E esse símbolo, não sei se a maioria daqui sabe, ele está grafado em vários espaços de metal, de ferro, na nossa sociedade brasileira como um todo. Porque grande parte da população negra que trabalhava forçadamente aqui no Brasil na época da escravidão negra era exímia profissional de metalurgia, né? E muitos desses tinham na cultura originária os adinkras, que são símbolos africanos. Então, o Sankofa é grafado em uma série de portões das nossas casas, de igreja, sabe, de uma série de locais, mas muita gente não sabe que aquilo é um Sankofa, que aquilo significa volte e pegue. Eu tenho para mim que nossos irmãos ancestrais, o que eles queriam, na verdade, era falar para os indivíduos do futuro para não deixar que determinados passados se repetissem. Então, a gente está nesse espaço aqui, trabalhando de forma forçada, e a gente está grafando isso aqui para que você entenda, para não deixar que isso aqui aconteça novamente. Então, volte e pegue aquilo que ficou para trás. Então, hoje, uma das minhas maiores formas até de vencer a minha ansiedade, assim, que é muito consequência da forma de pensar do Ocidente, é voltar um pouco atrás. Então, eu quero fazer alguma coisa, eu estou com ansiedade, eu quero me projetar, eu quero não sei o quê. O que eu lembro antes de avançar? No Sankofa. Então, eu dou um passo atrás para poder dar um passo à frente. Ou 2, 3 passos à frente. Se eu não sei o passo à frente que eu devo dar, eu preciso dar um passo atrás. O que é dar um passo atrás? É viver preso no passado? Não. É voltar ao passado para entender aquilo que ficou lá e que eu não aprendi. Porque avançar sem aprender aquilo que meus ancestrais quiseram me ensinar é avançar já com um pé no erro. Né? Porque a galera veio antes da gente, morreu antes da gente, lutando para que a gente hoje possa se expressar, por exemplo. Então, eles têm muito a nos ensinar. Então, eu preciso primeiro parar para pensar, voltar ao que meus mais velhos me disseram, voltar ao que os meus avós, tios, mãe, pai me dizem, para poder pensar em avançar. Então, essa é uma ideia tipicamente africana do Sankofa. Né? Então, todos os simbolismos africanos, eles ajudam a pensar essa estética futurista, ajudam a pensar em como a gente pode se ver no futuro. Tem um podcast incrível que se chama Afrofuturo, da Morena Mariá, que fala muito sobre afrofuturismo, e tem um episódio que ela fala sobre tempo. E ela vai falar, assim, essa ideia que eu peguei agora do Sankofa foi inspirado nesse episódio do podcast Afrofuturo. Ela vai falar sobre a diferente forma de lidar com o tempo do povo africano, que é justamente de valorizar o passado. Com essa lógica branca, ocidental, liberal, econômica, as últimas consequências, a gente cria uma ideia de que cada um está por si no mundo. Né? Então, eu só dependo de mim mesmo para o meu sucesso, eu tenho que olhar para frente, porque tempo é dinheiro, e eu tenho que avançar e correr contra o tempo. Como assim correr contra o tempo, gente? Na lógica africana, na lógica dos orixás, tempo é um orixá. Então, como é que eu vou correr contra um orixá? Como é que eu vou correr contra aquilo que é mutável, contra aquilo que é muito além da dimensão que eu consigo medir? Isso é uma visão não ocidental de tempo. Então, a gente precisa trazer mais esses simbolismos, trazer mais essas ideias africanizadas do que é vida, do que é tempo, do que é morte. Porque é essa ideia que consegue romper com determinadas estruturas racistas e consegue projetar novas lógicas de futuro. Então, pensar em um futuro em que a população negra está viva e bem é pensar num futuro afrocentrado, baseado na estética africana, baseado na estética negra. Então, é pensar num futuro em que a pessoa negra está numa posição de sucesso. Ela é gerente, ela é dona, tem um grupo incrível que eu gosto muito, que é o da Nina Silva, né, que é uma afroempreendedora, criadora do movimento Black Money, que ela vai defender a criação de um banco negro, que é o de Black Bank, e vai defender também a construção de negócios afrocentrados, né? Então, pessoas negras comprando de pessoas negras, para girar a economia dentro da população negra. Então, assim, a gente está longe de conseguir isso no Brasil de forma eficaz, assim, mas eu acredito super nisso. Então, eu vejo isso como uma lógica afrofuturista. Né? Então, eu vejo a música Ashley Banks, né, que é uma música de um artista chamada Cristal, que eu acho que eu já indiquei para os meus alunos no quadro Arte do Afeto, ali nas sextas e sábados. Eu acho que eu já mandei a Ashley Banks para vocês ouvirem.
que é uma música que representa a Ashley Banks, lá do Maluco no Pedaço, e traz uma narrativa muito positiva sobre as afropates, né? Que são as mulheres negras que têm dinheiro e que são patricinhas. E é isso, eu tenho poder e eu, sabe? Então, é claro que existe uma linha tênue, né, entre o consumismo desenfreado. Eu falo isso na poesia Black Friday, tanto na parte 1 quanto na parte 2, que saiu no meu álbum esse ano, Cenário de Viela. E existe uma linha tênue entre o consumismo desenfreado e fazer coro ao capitalismo selvagem e liberalismo econômico selvagem. Mas, ao mesmo tempo, o consumo para a população negra, consumir para a população negra, é um ato político. Né? Então, como diz um amigo meu, né, tipo, ele tem uma crítica muito forte ao veganismo, né, tipo, sobretudo ao veganismo branco. E ele sempre diz para mim, cara, mano, como assim, cara? Como assim eu não comi carne a minha vida inteira, agora vem um monte de branco falar que eu não tenho que comer carne? Como assim? Sabe? Então, se eu trazer a questão racial para uma série de coisas que são debatidas, gente, surgem outras coisas, né, que antes não eram faladas, sabe? Então, quando eu penso no recorte racial, existem dinâmicas específicas ligadas ao recorte racial. Então, o consumo para a população negra é fundamental. Comprar comida, um carrinho cheio de compra para uma população negra é incrível. Né? Tem um artista que é o... Ai, gente, esqueci o nome dele, que está no Poetas no Topo 3.3, parte 1. É o terceiro que canta, esqueci agora o nome dele. Deu branco, total. E ele traz Kaiowá é o nome dele, Kaiowá. O Kaiowá, ele fala muito da fome nas músicas dele. E ele tem várias fotos assim nas redes sociais de carrinho de compra cheio de comida e ele abraçando o carrinho de compra. Gente, isso para nós significa muito, muito. Um último exemplo que foi parecido foi o do Negão da BL. Com certeza todos vocês conhecem o Negão da BL. O Negão da BL. O Negão da BL, ele é um cara da uma favela de Magé, o nome dele é Matheus, e ele cresceu absurdamente por conta de rede social. Ele venceu o racismo algorítmico e conseguiu, na simplicidade dele, com a mãe dele, hoje tem milhões de seguidores, tem milhões de visualizações, está patrocinado aí por um monte de empresa, fazendo propaganda, mas o cara sofreu sabotagem recentemente, né, tipo, no canal dele, ainda sofre uma série de dinâmicas, uma série de opressões raciais, e ele é um outro que tirou foto, assim, ele e a mãe dele, né, abraçando o carrinho de compra. Cara, isso para a população negra é absurdo. Então, consumo para nós é algo muito importante. Daí a ideia do afroconsumo, a ideia do afroempreendedorismo, a ideia do crescimento financeiro da população negra, isso é afrofuturista. Né? E mesmo que isso, de certa forma, tenha uma linha muito tênue, né, com a questão do consumo, do capital, como eu acabei de falar, quando se trata da população negra, isso é fundamental. Isso é um ato político, isso é uma ação de potência, né, de eu conseguir ocupar outro lugar, conseguir romper um lugar negativo no meu imaginário, no imaginário das outras pessoas, e estou ocupando um lugar de sucesso, de dinheiro, em que eu tenho grana, eu sou dono de tal lugar, e aí outras pessoas que são crianças, que são negras, me veem nesse lugar, se colocam na possibilidade de alcançar esse lugar também. Isso é muito afrofuturista. Então, trazendo uma definição do que é afrofuturismo, né, pensando que raça é uma tecnologia, né, a concepção de raça ela pode ser uma tecnologia a serviço do racismo e ela também pode ser a tecnologia a serviço do afrofuturismo, que é justamente quando a gente tenta converter a lógica negativa da concepção de raça para uma lógica positiva da concepção de raça. Então, é trazer a concepção de raça como uma tecnologia positiva para nós, nos ver como incríveis, nos ver como potentes. Daí, afrofuturismo, que é, como a Luciene, no livro Sankofa diz, é uma metáfora afrocentrada realista sobre o verdadeiro reflexo de uma pessoa negra que precisa experimentar o seu eu enegrecido em essência. Seja como escritor ou escritora, leitor ou leitora, compreendendo que é possível e mais do que justo que protagonize o seu destino ou que crie mundos onde heróis e heroínas de face negra sejam sujeitos de narrativa. Então, deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui. Eu sei que eu encasquetei de falar aqui, não parei mais. Mas tá acabando, só tem mais um negocinho aqui para falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Paula quer fazer o comentário. Pode fazer, Paula. Desculpa só ver agora. Esse chat aqui é uma doideira. Quiserem falar, gente? À vontade aí. Aí, daqui a pouco eu finalizo. Oi. Não, tranquilo. Eu tava aprendendo muito e ouvindo aqui e só aprendendo. Tá maravilhoso. Eu ia comentar naquela parte que você falou de jogos.
É uma polêmica recente, não sei se você acompanhou, é um jogo que eu gosto muito, acho que você gosta também, você já usou ano passado em prova, eu lembro que eu vi, que é o The Sims 4, né, que é a geração atual. As crianças devem conhecer, né, nossos alunos conhecem bem, é um jogo que está bem em alta, aparece em streaming o tempo todo, e recentemente aconteceu uma grande confusão, assim, confusão não, confusão por parte da empresa, né? E não por parte dos jogadores. Esses estavam no seu direito de reclamação e de questionamento. O jogo foi lançado no final de 2013 para 2014, né? E essa geração agora, que vem de 2013 para 2014 até hoje, ele ainda está em vigência, né? O The Sims 4. Se diz o mais elaborado da franquia e o que dá mais possibilidades de representatividade na criação dos personagens, né? Eles colocaram aqueles sliders, aquela forma de você criar o personagem em qualquer forma de corpo, tiraram o filtro de gênero, então tem muita coisa ali que faz com que os desenvolvedores usem esse discurso da representatividade. No entanto, os tons de pele mais escuros do jogo original são muito problemáticos, né? Eles apresentavam manchas na parte da testa, na parte do queixo, nas bochechas, tanto manchas avermelhadas quanto acinzentadas. E quanto mais escuro era o tom de pele do padrão do jogo, mais problemas de manchas, de falhas de resolução apareciam ali, né? Uma jogadora famosa, americana, estadunidense, né, criou um pacote em 2015 de peles personalizadas, que é o pacote Melanina, que circula na comunidade, né, gratuitamente, no qual ela cria centenas de tons de pele, né, centenas de possibilidades de peles para o jogo. E agora, em 2020, isso quase 5 anos depois mais de 5 anos depois do lançamento do jogo, né, agora é que os desenvolvedores foram responder ao questionamento de uma comunidade que está há anos cobrando por tons de pele que, de fato, representem a diversidade das pessoas, né? Porque você tem ali uma variedade de tons rosinhas para pessoas de pele mais clara, uns 2 tons meio amarelados que eles usam para representar pessoas asiáticas e os tons de pele mais escuros, todos com problemas de manchas na pele. Eles consertaram as manchas dos tons mais escuros, mas não aumentaram ainda a diversidade de tons, né? Nós ainda temos alguns tons rosas para pessoas brancas, 2 tons amarelos para pessoas asiáticas e uma meia dúzia lá de tons que eles consideram para pessoas de tons de pele mais escuros. Quando, na verdade, uma jogadora, não é nem desenvolvedora, conseguiu em pouco tempo fazer centenas, né? Ou seja, a gente vê que não é uma questão de dificuldade de se fazer, é uma questão política. Por que essa empresa, até hoje, ainda não fez isso? Por que ainda é uma questão, né? E um outro problema que foi levantado recentemente com esse jogo foi que uma jogadora encontrou um post no Twitter muito antigo, lá de 2013, quando estavam criando os primeiros cabelos e peles, e nesse post um desenvolvedor mostrava o processo de criação de um cabelo afro. E aí mostrava que a referência que ele usou para fazer aquele cabelo era uma couve-flor. E aí ela recuperou esse post, colocou nas redes sociais, isso virou uma polêmica tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que pedir desculpas, obviamente, e refazer todos os cabelos afro do jogo, com textura, de forma que realmente desse conta, né, da complexidade daquele cabelo, da beleza daquele cabelo, não fazer um negócio genérico inspirado numa couve-flor que não tem nada com nada. Então era isso que eu ia trazer para discussão só. Excelente, Paula. E isso tem também, é muito forte essa questão dos cabelos
No FIFA e no PES, quem joga futebol e cria jogador, ou cria técnico, eu jogo modo carreira, né, no FIFA 20. E, cara, criar um personagem com a minha cara é um negócio muito difícil, tá ligado? Porque tipo, não tem cabelo suficiente. Hoje, agora, até que tem. Hoje, se a galera for jogar hoje, até tem um espectro grande de cabelos. Mas há um tempo atrás, os caras botavam um monte de cabelos lisos, seja curto, seja grandinho, ou aqueles cabelos que né, vêm até o final das costas, o careca. Mas você não achava cabelo, variações do cabelo crespo e cacheado. Você achava que era o blackão, né? O black grande, e é isso. Os caras, opa, contemplei a população negra, hein? Botei um cabelão aí, e é isso. Todo mundo que é negro vai botar isso aí. Cara, não. Entendeu? Nossos cabelos variam muito na população negra, sabe? Então, desde textura de cacho a padrão de cacho mesmo, né? Do 4C ao 3C, enfim, do 4A ao 3C. E a galera não conseguia atender essa diversidade no futebol, sabe? E, tipo, ninguém ligava, entendeu? Então, se você for ver, é isso em The Sims, é isso como o pessoal tá vendo em Fortnite, no Free Fire, no PUBG, gente, em tudo. E se você for ver nos desenhos animados, vai ver a cor do vilão, né? Tipo, mas não é negro, mas é mais escuro, sabe? Todo o resto é mais claro, sabe? Vencer é você alcançar um paraíso de beatitudes, sempre com um clarão no rosto do vencedor, né? Tipo, olha, eu venci o jogo. Aí quando é um espaço de trevas, né? De vilões, sempre é um personagem mais escuro que vai representar um vilão, que vai representar aquele que é mal, aquele que é animalizado, né, e o personagem humanizado. Então tem outra lógica também da animalização de quem tem tonalidade mais escura, que bate totalmente com a questão da hipersexualização, porque a hipersexualização do homem negro e da mulher negra nada mais é do que uma associação do corpo negro com o corpo de um animal, que só serve para transar e procriar. Né? Então é um conjunto de coisas, gente, que está tão conectada que não tem como a gente olhar para determinadas situações e não fazer essas conexões. O legal é você começar a conseguir fazer essas conexões, sabe? Quando você coloca, eu chamo de lente racial, quando você coloca a lente racial ou o óculos racial e você começa a ver, como eu estou vendo uma galera aqui falando do League of Legends, muito feliz de estar vendo essas falas, sabe? Do pessoal vendo, começando a perceber que essa dificuldade de ver pessoa negra é presente em quase todos os games que a gente gosta, que a gente joga, isso já é um avanço, sabe? Então, se hoje a gente consegue, numa escola pública, ver os estudantes conseguindo reparar isso nos jogos que jogam, conseguindo reparar isso nos filmes na Netflix que vê, nos filmes na internet que vê, na Globo que assiste, onde estão os personagens negros nas novelas da Globo, a gente começar a reparar isso, gente, isso já é um passo gigante na luta racial. Gigante, sabe? Então a gente precisa cada vez mais fortalecer essa lente racial e olhar para o nosso entorno, olhar para a nossa volta e parar de fingir que não é com a gente, porque é com a gente, entendeu? Não só porque muitos aqui somos pessoas negras, alguns somos pessoas negras, mas porque somos pessoas, né? Porque somos pessoas que vivem numa sociedade e que não querem mais admitir o racismo em qualquer uma de suas formas de massacre. Então, refinar um pouco mais o olhar e parar de olhar apenas para essa questão dos xingamentos e das ofensas, que também é grave. Mas o racismo ele é mais sutil, lembra? Ele é uma tecnologia e tem suas tecnologias, né? Então, ele é refinado demais, sabe? Então, tá nos games, tá na tecnologia, ele tá nas redes sociais, ele tá ali nas nuances, mas ele não é implícito. Ele é muito explícito. Só que a gente precisa colocar a lente e ver. É querer ver isso tudo. E se você quer ver isso tudo, você vê com facilidade, sabe? Você não vê com tanta dificuldade. Mas ele é muito construído nas nuances dos processos. William, Então, dá licença, posso fazer um comentário? Você falou sobre novela, e eu lembrei de uma novela da Globo, que é Segundo Sol, que ela é passada na Bahia, e antes dela entrar no ar, se eu não me engano, eu não entrei a fundo na história para ver, mas teve um problema com essa novela, porque ela é passada na Bahia, e na Bahia, pelo que eu entendi lá, a maioria da população é negra. E na novela, tipo, quase não tinha negros, os atores, os principais ali eram tudo branco, a figuração parece era tudo branco e não tinha negro, sendo que se passava num estado onde a maioria era negra.
Exatamente, cara. E eu, tipo assim, eu não lembro, essa é a mesma novela do Licínio? Não, acho que Foi É, o segundo essa. sol. Ai, meu Deus. o personagem principal, É, eu não lembro o nome da mulher, mas ele é o Rubinho, que tá passando na reprise de A Força do Querer. sim, Era aquela sim. novela do Segundo Sol, com a Giovanna Antonelli fazendo a baiana lá. Isso, ela mesma. Ela Exatamente. era a esposa, eu acho, do Rubinho nessa novela. É, É cara, isso. é isso. O que fazia o cara do axé, né? Que fingiu a morte, Isso. né? Que forjou a própria morte. Nossa, cara, é genial tua lembrança. Perfeito, cara. Obrigado pelo teu exemplo. É isso, sabe? E a Bahia, nossa, gente, Bahia, tipo, eu fui na Bahia início desse ano, Salvador. Cara, mano, é difícil tu achar uma pessoa branca, entendeu? Então, quando tu olha para aquela novela, é absurdo, cara. É absurdo. Aquilo é completamente irreal. Entendeu? Então, quando a gente fala de projetar novos futuros, mesmo que a gente esteja falando de projetar novos futuros com base em algo que ainda não foi construído, em algo abstrato e etc., a gente também está falando de romper com determinadas coisas que hoje são mentirosas. Entendeu? Então, a gente não está falando só de colocar a pessoa negra em mais posições de prestígio nas novelas, apenas, né? Que seria, tipo, aí sim, construir imaginários, mesmo que ainda não seja um espaço massivamente ocupado pela pessoa negra, é uma questão de construir imaginário. Agora, tem coisa que realmente é mentirosa, como nesse caso da Bahia. Sabe? Mentirosa porque a Bahia não é branca. Da mesma forma que o Egito não é branco. Sabe? Hoje pode até estar mais embranquecido, porque hypou. Tudo que vira hype, passa o raio gourmetizador, vira branco. Aconteceu isso com a Pedra do Sal aqui no Rio. Aconteceu isso com o Morro com a Pequena África aqui no Rio, com os barizinhos brancos, etc. Acontece isso com uma série de coisas originalmente negras na nossa história inteira, gente. Aconteceu isso com blues, aconteceu isso agora com rap, entendeu? Então, passa o raio gourmetizador, leia esse raio branco, as pessoas começam a ver, começam a consumir, esquecem completamente o que veio antes, e aí cria-se uma outra coisa. Né? Então, o Egito foi um outro desses exemplos. Né? O Egito é negro, originalmente. Tem um livro um pesquisador chamado Sheikh Anta Diop, que ele faz uma pesquisa justamente demonstrando a origem e ancestralidade negra do Egito. Né? E o Egito, na Record, foi representado com a Cleópatra branca, com todos os personagens brancos. Então, gente, é um negócio surreal demais, assim. Teve uma exposição recente agora sobre o Egito, no CCBB, aqui no Rio, que eu não lembro de detalhes, assim, mas eles rompiam com algumas das coisas historicamente construídas sobre o Egito. Mas precisa de mais, né? Precisa mostrar que, de fato, o Egito era preto. Né? Então, pirâmides, tecnologias, matemática, ciência, nasceu no Vale do Rio Nilo, no Egito, em África. Né? Então, no início da aula de metodologia científica esse ano, falei das evidências. Tem um texto no portal GL10, que é um estudo da mulher negra, que fala sobre as evidências da origem do pensamento científico no continente africano. Né? Só que, mesmo que não tenha sido sistematizado ali, a ciência como a gente conhece, ela tem uma série de inícios ali, né? No Vale do Rio Nilo, continente africano. É a partir desse retorno, é muito importante, cara, você falar isso, porque me lembrou dessa questão de falar de mudar essas narrativas que são mentirosas, porque isso também é afrofuturista. William, mas isso é sobre passado. Pois é. Lembra que eu falei que não tem pensamento africanizado sem a ideia de passado, sem a ideia de Sankofa? E esse é mais um deles. Não tem como pensar num afrofuturismo sem pensar em construir uma nova narrativa sobre o passado da população negra. Né, sobre o passado de quem foram os nossos ancestrais. Eu não sou descendente de negros escravizados apenas, que foram escravizados. Eu sou descendente de rei, sou descendente de rainha, sou descendente de um monte de gente que se destacava no continente africano e construía outras coisas no continente africano e que foram trazidas forçosamente para cá. Né? Então, refazer essa ideia de passado e refazer algumas coisas no presente também que são mentirosas, como uma África branca que não é branca, uma Bahia branca que não é branca, isso também é uma lógica afrofuturista. Eu preciso mudar o imaginário das pessoas sobre a população negra, mudando os jogos, mudando as propagandas de TV, mudando as oportunidades que eu ofereço para a população, acho que principalmente até, mudando imaginários. Porque como o Fábio Cabral diz, que é um autor afrofuturista, ele fala que a gente vive uma distopia no presente.
A distopia é o contrário da utopia, né? Então a gente normalmente imagina a distopia no futuro, né? Tem aquele filme do Uma Noite de Crime, 1, 2, 3, enfim, que vão falar sobre uma realidade distópica no futuro, né? Que é a noite que todo mundo pode matar todo mundo sem ser preso e tal. Isso é uma realidade distópica. Uma realidade utópica é aquela que eu projeto coisas melhores, né, para mim. Eu crio outras coisas, mesmo que aquilo seja real e nunca aconteça. Mas é pelas utopias que a gente avança, né? E aí o Fábio Cabral diz que, para a população negra, a gente não vive uma distopia no futuro. A gente vive uma distopia no presente, né? A nossa realidade negra é distópica, onde a gente pode ser separado pela polícia em qualquer lugar. Não adianta eu ocupar uma posição de alto poder, que eu ainda não sou blindado do racismo. Eu posso ser tido por uma bala achada em qualquer momento que eu for, em qualquer lugar que eu for, né? Enfim, eu posso ser vítima de qualquer uma das escalas de opressão do racismo no presente. Quer mais distopia do que isso? Então é daí que o afrofuturismo ele é urgente. Porque a gente precisa, já que vive numa distopia no presente, construir utopias afrocentradas para o futuro. Pensando no passado, que não foi como nos apresentaram nos livros de história, historicamente, né? Da população negra sendo liberta pela Princesa Isabel, como se ela fosse a boazinha, e etc. A gente precisa reverter essas lógicas das novelas, colocar a pessoa negra em posições de sucesso. A gente precisa representar o Egito como sendo, como historicamente ele que é negro. E eu preciso mostrar de onde que a gente vem. Preciso mostrar que meu tataravô, sei lá, era rei de determinada comunidade ou determinada etnia no continente africano, né? Então eu tenho que parar de pensar apenas eu como sendo fadado ao fracasso e fadado à morte, né? Então eu preciso reconstruir o passado para construir novas ideias de presente para poder projetar novos futuros. E aí, para finalizar, para ver se a Tessa tem mais alguma questão, como o professor Mário Teodoro, né, que foi professor do IPEA, diz, raça, gente, não é apenas uma questão a mais que a gente tem que discutir. Raça é a questão que a gente tem que discutir. Raça está na base de todas as outras questões que a gente precisa discutir. O racismo no Brasil, ele constrói o Brasil. Quase, acho que não tem nenhuma viga ou um centavo que entrou no Brasil de 1500 a 1888 que não tenha acontecido por conta de uma mão negra que se envolveu ali nesse processo, né? Uma mão negra escravizada que foi utilizada como forma de subida da população branca que aqui estava, né? Então, e depois da abolição, a gente continua movimentando muito a economia. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa feita em 2018 pelo Instituto, deixa eu lembrar o nome aqui, Instituto Locomotivas, uma pesquisa encomendada pelo Instituto Feira Preta, em 2018, ou seja, a pesquisa é muito recente. Mostrou que a população negra mobiliza, por ano, em torno de 1,7 trilhões de reais. Ou seja, a gente mobiliza muito a economia do Brasil e a gente não está ocupando as posições de liderança, está recebendo menos salário de uma pessoa que tem o mesmo ensino superior, como eu apontei em outra pesquisa. A gente não está ocupando as propagandas de TV, sendo que a gente é a maioria da população, além de movimentar grande parte da nossa economia. Então, assim, olha o tamanho da contradição que a gente tem que resolver, né? Então, a lógica afrofuturista é também para isso, para que eu entenda que a população negra ela não é esse imaginário fadado ao fracasso. Eu preciso construir futuros de sucesso. Eu preciso ter altas expectativas sobre os alunos negros. Eu vou falar melhor sobre isso na semana que vem, quando eu for falar do conceito que eu propus, que é o afrofuturismo escolar. Então, eu preciso projetar novos imaginários de futuro, lembrando de onde a gente vem. E não foi lá do tronco, a gente veio de África, a gente veio de cenários em que nossa população tinha outras formas de lidar, tinha outras culturas, tinha outras formas de interação, que eu ainda estou estudando para entender, porque, nossa, gente, foge tanto ao que a gente entende como realidade, como padrão no Ocidente, foge tanto. Então é isso, é voltar ao passado, refazer o presente para construir novos futuros, no imaginário e nas ações para a população negra. Deixa eu ver se tem outros comentários aqui, mas a minha fala era basicamente isso. Obrigado. Obrigado. E sim, Danilo Gentili é um ser humano horrível. Horrível. Agora que eu tô vendo aqui a Dani colocando. Nossa, horrível. Ele humilha todo mundo que chega lá. São as piadas racistas. Ele, gente, o Murilo Couto. Murilo Couto? Acho que é. O outro lá,
brancão loiro lá, que tem um dentão. Nossa, cara, escroto, mano. Toda a corja do Danilo Gentili é horrorosa, assim. Toda a corja. Os caras fazem os bagulho pra provocar nós, entendeu? Eu vi outro dia, chegou pra mim um algoritmo tá falando de algoritmo aqui, chegou pra mim um vídeo no YouTube desses comediantes aí, amigos do Danilo Gentili, falando sobre a militância, né, do movimento negro, e zoando pra caramba, sabe? Tentando fazer uma falsa simetria. Ah, mas você pode falar que é palmito, por que não pode falar que é isso pra um cara negro? Sabe? Então, tipo assim, o cara ignora todos os nossos debates, o cara ignora tudo que a gente fala, ele ignora o racismo estrutural, porque não dá para fazer falsa simetria de branco com não branco, se o Brasil é racista, né? Não dá para achar que é a mesma coisa para os dois, não dá para achar que eu tô sendo racista se chama uma pessoa branca de leite azedo, não estou sendo racista, posso estar discriminando, posso estar sendo ofensivo, mas não estou sendo racista, mas se eu chamo uma pessoa de macaco, eu estou sendo racista, porque racismo não é um ato, como eu falei aqui a fala inteira. Racismo é uma ideologia, é um conjunto de processos que constrói um sistema de distribuição desigual de oportunidades e de privilégios. Não se trata de uma ação, se trata de um conjunto de ações que é sistêmico, que está na origem do Brasil e que onde a população negra foi a que mais tomou porrada, sabe? Então, não faz nenhum sentido falar em racismo reverso. Nenhum sentido. E aí é isso, galera. Se alguém quiser perguntar, quiser falar, acho que novela da cor do pecado, colocando a mulher negra no protagonismo, mas colocando o estereótipo da sensualidade. É isso, Paula. Da cor do pecado, o próprio nome é isso, né? Essa coisa de colocar a mulher negra, vocês entraram no debate aqui sobre colorismo, vai ser muito maneiro também. Porque, gente, vocês estão no 9º ano, estão no 8º ano. Quando eu estava nessa idade, eu ainda não sabia da minha identificação racial. Eu não me identificava como negro ainda. Eu me identificava como moreno e etc. Mas isso era culpa minha, e assim como, de repente, se vocês não se identificam ainda como negros, quem é e tal, não é culpa de vocês. A gente ainda não tem um conjunto de informações disponibilizadas de forma igualitária e que vençam todo esse racismo estrutural, porque é isso, né? A gente tem que vencer o racismo até para informar o nosso povo. Até para informar o nosso povo que ele é preto, a gente tem que vencer o racismo. Então, você começa a se ver como moreno, como marrom bombom, como pele jumbo, sei lá, o nome daquela fruta que eu esqueci. Começa a se ver como da cor do pecado, como cor de ouro, sei lá, eu sou um moreno aqui, uma coisa aqui, uma mistura aqui. E não, assim, você é negro, entendeu? E sendo negro, em qualquer uma das escalas, tu sofre racismo. William, tem aquele caso famoso, né, de um censo que foi realizado na década de 1970 e que a cor não vinha determinada no formulário. E as pessoas responderam mais de 70 tipos de cores diferentes, né? Cor de jambo, chocolate, café com leite, moreninho, queimadinho, né? Isso é um caso folclórico até, né? Mas antes do IBGE padronizar, era assim que as coisas funcionavam, na autodeclaração. Era como você se via, né? E isso é muito interessante também, porque assim, a gente sabe que tem a questão do colorismo e a gente sabe que o negro de pele mais clara, se a sociedade consegue te ler basicamente como branco, você não vai passar por determinadas situações, né? E essa é uma questão muito complexa, porque desde que eu comecei a dar aula, sempre em escola pública, eu vejo muito dos nossos alunos que algumas vezes realmente não se reconhecem como negros. Você visivelmente está vendo, não tem o que discutir, né? Mas a pessoa não se entende, não se quer, não se sente como negro. Isso, para mim, sempre foi uma angústia por alguns anos, né? Depois eu aprendi como lidar com isso e procuro trabalhar constantemente nessa desconstrução. A gente é um país miscigenado, né? Olhando para a pessoa, você não olha para os pais dela, você não olha para os avós, porque existe, de fato, essa mistura. Mas eu entendi que a única parte que me cabia nisso tudo era de desconstruir em sala de aula, em tentar sempre trazer o assunto à tona, né? E deixar claro que a gente precisa se olhar, e a gente precisa se enxergar, né?
Mas eu acho que isso é uma questão, né? Porque muitas vezes as pessoas se negam. Sim, exato. Se negam muito. E essa negação vem dessa lógica de que o Brasil é uma democracia racial, vem lá do Gilberto Freire, né? Do Brasil recebe todo mundo, e é uma mistura linda e maravilhosa, quando na realidade ele é uma mistura que, como diz a Emicida, né? Ele exclui, ele aceita quando clareia, quando essa miscigenação clareia. Mas quando a miscigenação escurece, ele exclui. Né? Então, é essa democracia racial que a gente vive. Né? Uma democracia que tem cor, que tem escolhas, e essas escolhas são pautadas no racismo estrutural. Né? Então, não é só porque é um país miscigenado. Na verdade, miscigenação, né, é consequência também de uma série de processos de embranquecimento da população negra, como diz o Djonga, né? Minha parte branca é do português safado que estuprou meu ancestral. Então falemos de futuro para ver preto sem matar e sem roubar no seu jornal. É sobre isso. A fala do Djonga é afrofuturista. Porque ele está falando de uma miscigenação que parece que torna o Brasil um Brasil da paz, um Brasil da harmonia, mas que na realidade a minha parte branca da miscigenação ela vem do português safado que estuprou minha ancestral preta, escrava, negra escravizada. Né? Então, isso também gerou a miscigenação, fora todos os projetos de embranquecimento, eugenia, e fora todos os imaginários que são construídos sobre a pessoa branca. Né? Às vezes o cara preto, são outro debate sobre masculinidades negras também, o cara preto ele cresce com a ideia de que a mulher que ele deve estar é a mulher branca, ele cresce com a ideia de que o ideal de beleza é a beleza da mulher branca, então ele cresce querendo... Então, assim, o homem negro ele cresce com um ideário de que ele ter poder, isso vem junto com o machismo, ele cresce com a ideia de que ele ter o poder do macho alfa homem se ele estiver com uma mulher branca. Porque aí ele está mostrando para os amigos negros, para a população negra como um todo, que ele venceu, né? Que ele conseguiu uma mulher branca para casar e para ter filhos. Né? Então, isso é uma lógica racista que é reproduzida em uma série de filmes e programas. Então, assim, essa é uma grande questão do relacionamento interracial. Eu não tenho nenhum problema com relacionamentos interraciais. Mas, historicamente, pro que significa estar com uma mulher branca para um homem negro, é um negócio que não é trivial. Né? Então, é o imaginário que é construído na cabeça do homem negro. Quais são os padrões que o cara preto acha bonito? Né? E mesma coisa a mulher negra. Só que a mulher negra tem uma outra questão, que é a solidão da mulher negra, que vem atrelada com essa coisa do homem negro buscar a branca e tal, e aí por vezes ela buscar um homem branco é uma questão para, enfim, questões afetivas, né? Então não quero fazer aqui uma falsa simetria entre as duas coisas, mas fato é que a gente ainda precisa discutir muito sobre o que são os nossos padrões de beleza, de relacionamento, e o que isso tem a ver com o futurismo. Na minha visão, tudo. Né? Então, tipo, com quem eu quero estar tem a ver com o futuro que eu quero construir. Né? Então, por que eu quero estar com aquele e não aquele? Né? Quais são os padrões que eu construí para sentir aquele desejo por aquele e não aquele? Aí a Karine trouxe aqui o exemplo, né, de blackface, que é a prática racista, né, de pintar a cara de preto para não ter que contratar artista preto. Gente, tem tanto artista preto bom. Por que você vai botar um monte de gente branca, que às vezes não é nem boa, com a cara preta, entendeu? Para fazer um personagem preto, sabe? Tem muito artista preto bom, excelente, tá? Para não cair na idiotice que a mulher da Nubank falou lá recentemente. Né? Ela fez uma fala em resposta a uma pergunta horrível da jornalista, né? Que perguntou o porquê que a Nubank não tinha pessoas negras lá e tal, e perguntou se não tinha pessoa. A jornalista, na pergunta horrível, da Forbes, perguntou se era porque a exigência não era muito alta. Ou seja, ela deu uma ideia de que não existem pessoas negras que atendam a esse grau de exigência para estar na Nubank. Eu entendia, tipo assim, o que ela queria dizer, né? A desigualdade racial e parará, mas assim, apesar da desigualdade racial, há pessoas negras ocupando espaços de muita excelência, espaços de muito prestígio e de muito conhecimento técnico para estar em espaços como a Nubank. E aí essa pergunta horrível gerou uma resposta horrível, né? Que foi, a gente não pode baixar a nossa régua, e etc. E aí, de nenhuma forma, ela reconheceu que há pessoas negras nesse espaço, com habilidades para ocupar esse espaço. Então, acho que o grande erro da fala da dona lá da Nubank foi esse. Ela não ter reconhecido as desigualdades raciais, daí a dificuldade de encontrar pessoas negras que ocupem esse espaço com facilidade, mas ao mesmo tempo ela não reconheceu que há pessoas, apesar da desigualdade racial, que podem ocupar esse espaço. Basta ver quem são essas pessoas.
né? Então, assim, a gente não pode cair nessa ideia de que não há pessoas para ocupar, será que a gente vai precisar baixar a nossa exigência para contratar pessoas negras? Não, não vai. Não vai, porque a gente atende às altas exigências. Né? A gente precisa de mais oportunidade para ter mais gente atendendo a altas exigências. Mas as que têm, muitas, ou a grande maioria, já atendem a altíssimas exigências do mercado. Sabe? Então é questão de abrir espaço e ocupar esses espaços com pessoas negras. Então não precisa de blackface, não precisa botar o cara branco de preto, né, no teatro, porque tem gente tão bom ou muito melhor do que aquele artista que está pintando a cara de preto e sendo preto, naturalmente. Aí Thiago indicou, né, um documentário, O Riso dos Outros, não conhecia também, já vou registrar aqui. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre isso. É muita coisa, eu falei que eu tinha me empolgado, tá vendo? Acabei me empolgando um pouco, quis trazer esse conceito de afrocentricidade, quis trazer a ideia do Sankofa, da distopia, e do quanto a raça não é uma questão, é a questão, e eu acho que deve ser também a questão na escola. Não acho que deve ser uma temática a mais, não acho que a gente pode mais tratar racismo como bullying, né? Eu acho que racismo é racismo, a gente tem que dar nome aos bois. Então, assim, parar de colocar o racismo dentro do saco do bullying, né? Tipo, claro que é bullying, né? Mas não tratar junto com outras coisas, né? Tipo, falar que fulano é pão careca é a mesma coisa que falar que fulano é boneco de piche. Não é, gente. Não é. Um é bullying, né? É que a gente pode pensar em outros até nomes para isso. O outro é racismo, entendeu? A gente precisa tratar isso com força na escola pública, de preferência, porque as privadas vão continuar inertes a isso aí. Djamila, né, fala sobre o pequeno manual antirracista. Muito bom para quem quer entender sobre algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para ser antirracista. Dani, não sei se já saiu, mas assim, agradecendo aqui, né? Obrigado, Dani, também pela abertura, pelos comentários. Espero, gente, que eu tenha realmente atendido aí as expectativas de vocês. Tiago falando aqui, né? Porque não é porque racismo é individualmente ofensivo que toda e qualquer ofensa pode ser colocada no mesmo saco. Exatamente, cara, exatamente. Porque a ofensa do racismo, ela vem de uma estrutura muito mais ampla que construiu o Brasil do que uma outra ofensa, né? Tipo, mesmo que a outra ofensa também seja igualmente individual. Então, tipo, a ofensa individual do racismo é uma das consequências do racismo, né? É isso, tem ofensa que tem história. Perfeito, mano. Gente, é isso. Se quiserem perguntar, quiserem falar alguma coisa, semana que vem eu vou tentar trazer no dia 27, né? Que seria a minha segunda participação. Obrigado, Thiago. Obrigado, cara, pela parceria aí esse ano, pelo Sarau Junto. Ano que vem, gente, ó, a gente vai fazer um projeto já falei com o Paulo, com a Dani, com a Vivi, com o Thiago, que são professores assim, que eu tenho muita proximidade, quero continuar trabalhando junto e tentar convocar mais gente também, a Bruna de Ciências. Ano que vem quero fazer um projetão assim, com tecnologia, como estratégia de disputa, né? Justamente para a gente trabalhar essa questão do racismo algorítmico, para a gente ensinar a garotada a mexer no Instagram, mexer nas redes sociais com oficinas, e tentando colocar esse olhar racial, de gênero, de classe, expandir, né? De classe, de sexualidade nas postagens das redes, aprender como usar a rede social como disputa de narrativa. Tem aluna do 8º que é digital influencer já, que está crescendo. Então, assim, muita gente hoje está olhando para esse mercado também. Então, vamos ser digital influencer? Vamos, se quiser. Mas vamos ser digital influencer com responsabilidade social, gente? Vamos não deixar de se manifestar em situações de gravidade, né, em situações racistas. Vamos construir um discurso racializado e antirracista dos nossos trabalhos nas mídias sociais, sendo nós negros, sobretudo, ou sendo brancos. Né? Então, vamos pensar em outras formas de ocupar as redes com muita força e potência, porque tem muita gente aí que está se juntando para falar merda na internet. E é merda grande, gente. Então, assim, a gente tem que se juntar para pensar em formas de disputar essas narrativas que são opressivas, que são violentas, que são racistas, sabe? Então, ano que vem, a gente vai construir esse projeto junto aí, com quem quiser chegar junto. O pessoal que estiver no 9º, não sei se vai estar na escola ainda, não sei se vai estar no ensino médio, mas quem está no 8º, ano que vem vai estar no 9º, então é super bem-vindo. Aí, ano que vem, a gente vai construir o Slam Clério Boechat. Isso se voltar, gente, presencial, tá? Se não voltar, a gente vê o que faz.
Mas se voltar presencial, se a gente tiver condições, e tem que voltar com condições, não dá para voltar ainda com o jeito que está agora. Aí se a gente voltar com condições, vamos fazer o Jean-Claire Boechat, vamos fazer a roda de masculinidades, ali no final do turno, nas quintas e sextas, a cada 15 dias. Vamos fazer um monte de coisa com tecnologia, quero levar gente, quero levar artista. Queria tentar um contato com a Nina Silva, do Movimento Black Money, para estar falando sobre afroempreendedorismo, ou de repente a Nath Finanças, que é a mina preta de Nova Iguaçu, que é colunista do Voz, assim como eu, e que tem um contato assim próximo e é possível dela ir falar sobre finanças, né? E de repente as famílias irem na escola, aprender sobre microfinanças e sobre como juntar dinheiro, enfim, gente, isso é afrofuturo. Né? Isso é pensar na população negra empoderada, a população negra que sabe cuidar do seu dinheiro, a população negra que empreende, a população negra que ou que não empreende, ocupa outros espaços de poder. É isso que é afrofuturo também. Né? Então a gente tem que ocupar a internet, ocupar as ruas, ocupar locais de poder, ocupar as salas de aula, e é isso que eu acredito. Então, semana que vem eu vou falar um pouco melhor sobre essa questão desses projetos do ano que vem, porque eu vou falar um pouco mais da minha trajetória, e aí vou falar sobre a pesquisa que eu desenvolvi no passado, junto à Uniperiferias, com a ciência do afeto. Aí eu explico o que é a ciência do afeto, como ela dialoga com essa ideia aqui de afrofuturismo, e também com outras ideias da sociologia da educação. E os resultados preliminares não, os resultados dessa pesquisa, e uma segunda pesquisa que a gente está em desenvolvimento com a Uniperiferias, acho que vocês também vão gostar, que também envolve a nossa escola, porque é uma continuidade da pesquisa do ano passado, maior, que envolve a nossa e outras 10, 12 escolas, e também falar um pouquinho de ações que eu tentei fazer esse ano, pensando nesse projeto que eu falei para vocês no início, né, de minorias e diversidades corporais, pensando no monitoramento dos progressos que eu tentei fazer, né, chamando cada aluno individualmente. Isso também é pensando numa lógica de futurismo, né, de pensar no indivíduo como sendo aquele que é acompanhado o tempo inteiro e sobre qual é o projeto, altas expectativas. E é isso. Aí semana que vem a gente bate mais um papo mais sobre esse trabalho educacional que eu venho tentando fazer, e de pesquisa também. Hoje eu queria mais falar sobre esse conjunto de teorias, né, de afrofuturismo, e estimular que a gente cada vez mais olhe para a população negra, reconhecendo que o racismo está presente, sem abrir mão disso, mas que a gente olhe para uma população potente, que é incrível, que é inteligente, que tem poderes, que tem conhecimentos ancestrais, que tem sabedorias milenares, que é um povo muito... sabe, não tem nem palavra, sabe? É um povo que se reinventa o tempo inteiro, então não é em nenhum momento romantizar o lugar da pessoa negra. Nossa, ela vence tudo. Não é isso. É entender que a gente não devia ter que vencer tanto problema. A gente não devia ter que lutar 2 vezes mais. Como eu digo na música, ainda dói, né? No final. A questão não é se esforçar mais, porque negros sempre fazem isso na vida inteira. Mas é que não pode ser normal ter que trabalhar o dobro num país que tem progresso na bandeira. Mas é que não pode ser normal ter que trabalhar o dobro num país que tem progresso na bandeira. Então a gente não pode encarar isso como normal. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver a população negra como uma população potente, que consegue, apesar de trabalhando 2 vezes mais, romper determinadas coisas que se esperam de nós. Gente, obrigado, falei muito já. Vocês sabem meu contato, querendo, redes sociais, @prof. William Melo. Agora, Paula colocou como William Corrêa. Eu tô sempre colocando como William Melo, por causa da porcaria das citações do Lattes, né? Tipo, citações bibliográficas, né? Então, como a galera normalmente me cita como Melo, eu falei, mano, isso aí vai dar ruim ainda. Aí eu parei de colocar Corrêa e eu passei a colocar William Melo, mas de boa, assim, botar o William Corrêa também não tem problema nenhum. Eu tentei me adotar o Corrêa de Melo, mas não colou, porque a ABNT não deixa, tem que ser o último nome e tal, porque eu queria, por conta até desse debate sobre ancestralidade, trazer o sobrenome do meu pai e da minha mãe. Então eu queria trazer o Corrêa da minha mãe e o Melo do meu pai. Mas a ABNT, pomposa, não deixa trazer Corrêa de Melo. Então eu tenho que ser Melo. E as outras pessoas vão acabar botando Melo. Aí eu, William Melo. Aí eu mudei todas as minhas redes sociais e botei só William Melo. Agora eu sei porque a gente se deu tão bem. Eu acho que nós somos parentes. É verdade, agora que eu tô vendo seu sobrenome, agora que eu vi. Nós somos parentes aí, e o meu avô era Corrêa de Melo, meu filho. Que isso, gente? Ó, tá vendo, gente? Isso é ancestralidade, cara. Viu? Ó, tudo bom. junto.
Sensacional. E, cara, Vivi, eu super acredito nisso, cara. Tipo, claro que tem as coincidências, mas Sim. eu super, considerando todo esse processo de racismo e escravidão, cara, eu não duvido nada que existam convergências enormes, assim, nas nossas trajetórias, quando a gente tem o mesmo nome, mesmo sobrenome. O meu L Eu é com acho L só. também. Meu L é com L só, mas não tem problema nenhum, assim. Às vezes as pessoas vão, nas certidões de nascimento, elas vão colocando um L a mais, né? E aí Mas esse negócio de um L, dois L's também é na hora do escrivão de escrever, de estar lá, mas às vezes é na mesma raiz. É verdade. Inclusive, curiosidade, não sei se tu sabia, Vivi, melo significa melro preto. Sim, sim. Né? Que vem do pássaro preto, né? Um pássaro. Sim, Nossa, isso mudou minha vida, gente, porque o pássaro melro preto é igual, além de ser preto, ele ainda é igualzinho o pássaro do símbolo Sankofa. O pássaro que volta, se vocês buscarem, o pássaro é igualzinho. Eu já fui buscar a minha, né, essa parte, né, de nome, né, de sobrenome, essas coisas assim, sim. Eu vi. Sensacional, gente. Sim. Gente, é isso. Obrigadão. Não quero estender mais aí. Vocês estão cansados, eu também. Semana que vem a gente está junto aqui de novo, Paulinha, Vivi. Sim, muito obrigado. Obrigada, William. Foi lindo. Obrigado você, Paula. Obrigado a todos vocês. O André já saiu, né? Já falou que ia Sim. sair, já saiu. Tiago, abração. Acho que já saiu também. Gente, os alunos que estão aí, um beijo enorme. Qualquer coisa, sabem onde me encontrar. Tamo junto até semana que vem. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Valeu. Beijo, galerinha. Até semana que vem. Tchau, Thalita. Arrasou. Obrigado pela presença aí. Beijão.